Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus sobre o tema o sétimo selo e o dia e a hora da sua vinda. O dia e a hora da vinda do Senhor, para o qual quero ler em São Marcos, capítulo 13, versículos 26 ao 33. 26 ao 37, melhor para que tenhamos o quadro claro, diz: Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Até que todas essas coisas o quê? Aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, yendo-se lejos, deixou sua casa. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. E ao porteiro o quê? Que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Ou seja, aí temos as diferentes vigílias, para que quando venga de repente, se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Vigiar pelo quê? Pela vinda do Senhor, pela vinda do Filho do Homem. Podem sentar, queiram ter a bondade. Em outras passagens bíblicas, Cristo nos mostrou a vinda do Filho do Homem. E aqui no Evangelho segundo São Marcos, nos fala da vinda do Filho do Homem. E nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Diz, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho. Ou seja, que o próprio Jesus não sabia nem o dia nem a hora da vinda do Filho do Homem para o tempo final. Agora, vejam vocês que este mistério era tão grande que Deus não tinha passado da sua mente ao consciente de Jesus. E por isso Jesus podia dizer que ele não conhecia nem o dia, nem a hora
da vinda do Filho do Homem, mas profetizou da vinda do Filho do Homem para o último dia. Também nosso irmão Branham nos fala de outra coisa que Jesus não conhecia. Pois quando os discípulos lhe perguntaram, antes dele subir ao céu, se restauraria o reino a Israel nesse tempo, ele, vejam vocês, falou sobre a vinda do Espírito Santo e que permanecessem ali até o tempo da vinda do Espírito Santo. Na página 4 e página 5 do livro das Eras, diz assim, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, diz: agora, eu digo que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele fez nas igrejas, ou seja, através das eras, através das 7 eras. É uma revelação porque os próprios discípulos não conheciam essas verdades registradas. Não lhes havia sido previamente revelado. Você recorda que quando vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: restaurarás o reino a Israel neste tempo? Ele lhes disse: não corresponde a vós saber os tempos ou as épocas. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus com o reino terreno, mas era um reino espiritual, o que ele iria edificar. Ele ainda não lhes podia declarar sua posição no reino, porque o Pai não o havia revelado. Mas em seguida, depois da sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo do seu ministério de intercessão, fazendo intercessão no céu, no lugar santíssimo, ele pode mostrar aqui nessa revelação de si mesmo a João o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. Nessa revelação, ele nos diz como será o final do diabo. Ele nos diz como é que vai lidar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o final dos ímpios, os quais seguem a Satanás. Satanás odeia isso. Agora vejam como, neste livro da revelação apocalíptica, está tudo o que Cristo faria do dia de Pentecoste até aqui, de como ele estaria manifestado no meio da sua igreja, nos mostra nestes símbolos apocalípticos tudo o que estaria ocorrendo, nos mostra tanto como o diabo se moveria durante essas etapas e também nos mostra como Deus se moveria nessas etapas. Nos mostra todas essas coisas que estariam acontecendo durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E em seguida nos mostra também o que estaria acontecendo na etapa da era da pedra angular. Coisas que estão aqui no livro do Apocalipse, mas que não foram reveladas, não foi revelado o significado desses símbolos, que correspondem ao tempo final, como também não tinham sido revelados símbolos correspondentes às 7 eras da igreja gentia. Em seguida, por meio do 7º anjo mensageiro, Deus, Jesus Cristo, trouxe a revelação apocalíptica das coisas que aconteceram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, revelando esses símbolos correspondentes às 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, as coisas que hão de acontecer depois das 7 eras da igreja gentia correspondem à era da pedra angular e estão sob os símbolos apocalípticos correspondentes que estão sob o 7º selo.
E essas coisas que hão de acontecer, sendo seladas sob o sétimo selo, somente com a abertura do sétimo selo, sendo cumprido o sétimo selo na terra, vem a revelação de todos esses símbolos apocalípticos das coisas que devem acontecer neste tempo final. Por isso é que Cristo, com essa grande voz de trombeta de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, onde João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e Salmo 90, versículo 4. Desse dia foi que Cristo falou quando disse sobre os crentes nele, os quais, ao crer nele, têm vida eterna. Diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse último dia é o dia do Senhor, é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E quando nos fala dos últimos dias, são os últimos milênios que são quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E agora, vejam vocês, para o povo hebreu, é no sétimo milênio, no último dia, que ele dará vida depois de 2 dias. Ou seja, depois dos 2 milênios anteriores, onde ele esteve derramando do seu Espírito Santo durante estes 2 milênios anteriores ou 2000 anos. E agora, para este último dia, continua derramando do seu Espírito sobre toda a carne, que recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo. E recebe assim o Espírito de Cristo, e recebe o novo nascimento, e assim nasce no corpo místico de Cristo na etapa final, que é a etapa da era da pedra angular. E em seguida, Deus tratará com o povo hebreu, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus. Agora, se há hebreus, para fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, dos escolhidos de Deus, são chamados antes de tratar com o povo hebreu como nação. Agora, vimos que é para o terceiro dia, ou seja, o sétimo milênio, que é o terceiro dia diante de Deus, dos últimos dias, que Deus tratará com o povo hebreu e lhes dará vida, os restaurará como nação e colocará a nação hebraica à cabeça de todas as nações, pois colocará no meio da nação hebraica o trono do reino milenial, onde o Messias estará como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho do homem e filho de Davi, reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E Jerusalém será a capital do mundo, e o território de Israel será o Distrito Federal. E agora, João, estando no dia do Senhor, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa é a grande voz de trombeta chamando e juntando os escolhidos de Deus. É a voz de Cristo por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são enviados no último dia para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus. Essa grande voz de trombeta ou trombeta final, disse o precursor da segunda vinda de Cristo no livro de citações, que contém um extrato da mensagem às 10 virgens, pregada em 1960, aqui na página 47 do livro de citações,
Versículo 402 diz: E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aos que dormem, esses preciosos que selaram o seu testemunho com o seu sangue. Não impediremos ou atrapalharemos aos que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará. O anúncio da sua vinda. Quando a trombeta final ou grande voz de trombeta soa, que é a voz de Cristo nos falando no último dia, o que é que nos fala? O que nos fala é sua vinda. O que nos fala é o mistério do sétimo selo, que é o mistério da sua vinda. Essa voz de grande trombeta ou trombeta final é a mesma voz dos 7 trovões, pois é a voz de Cristo, o anjo do pacto. E o que estará falando? Algo acontecerá, esse algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, o que é que revela, o que é que anuncia? A vinda do Senhor. A segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação, a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, e revela esse mistério à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E lhes mostra que os anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias sendo manifestados através de um homem do tempo final. Na mensagem dos 7 selos, na parte de perguntas e respostas, na página 399 do Livro dos Selos em espanhol, quando perguntaram ao precursor da segunda vinda de Cristo sobre o Elias que pregará ao povo hebreu, na página 399 do Livro dos Selos, pergunta número 11, a qual diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo. Ou seja, do tempo em que se cumpre essa promessa. Porque lá quando Elias já tinha subido, ou seja, tinha ido num carro de fogo ou disco voador, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Elias, o último que fez foi abrir o Jordão e passar ao outro lado com Eliseu. E depois se foi. E quando Eliseu regressou, mas com uma dupla porção do espírito de Elias, o que fez? Pois abriu o Jordão com o manto de Elias. O manto de Elias, a palavra de Deus. E quando os filhos dos profetas viram isso, estavam vendo o quê? Estavam vendo o mesmo que tinham visto quando Elias passou com Eliseu para o outro lado. E agora, quando regressa o espírito de Elias em outro homem, abre o Jordão ali. E agora, o ministério de Elias esteve manifestado sobre a terra em diferentes ocasiões. E são 5 manifestações do ministério de Elias prometidas para serem efetuadas neste planeta Terra. A primeira foi em Elias Tisbita, a segunda em Eliseu, a terceira em João Batista. Ele era o Elias que tinha que vir naquele tempo. Jesus disse: ele é aquele Elias que tinha que vir. E ele disse, falando de João Batista: Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram
com ele tudo o que quiseram. Então os discípulos entenderam que lhes falara de João Batista. São Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13. E em São Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus Cristo disse: se vocês o quiserem receber, ele é aquele Elias que havia de vir, falando de João Batista. E não se chamava Elias. É que quando Deus prometeu que enviará Elias, de novo, é o espírito ministerial de Elias, é o ministério de Elias, o qual é o Espírito Santo vindo em outro homem, operando o mesmo ministério que operou em Elias Tisbita. E tudo isto ocorre na casa de Deus. No átrio, o ministério de Elias foi manifestado em 3 ocasiões, em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. E, pela 4ª ocasião, o ministério de Elias é manifestado no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. Foi manifestado no lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo e na 7ª etapa ou era da igreja gentia. Ele foi aquele Elias que havia de vir na 7ª era da igreja gentia, precursando a segunda vinda de Cristo. Ele foi a 4ª manifestação do ministério de Elias. Nele se cumpriu essa 4ª manifestação. E o vimos abrindo 6 selos. E agora regressará por 5ª ocasião. E o veremos abrindo o 7º selo. E os escolhidos, ao vê-lo, dirão: o espírito de Elias repousou sobre outro homem, sobre o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque o verão abrindo o 7º selo, o selo que ninguém podia abrir. E agora, com a abertura do 7º selo, os escolhidos de Deus compreenderão que o espírito de Elias repousou sobre um homem deste tempo final. Eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. O ministério de Elias, presente no último dia, continuará na abertura dos selos, com a abertura do 7º selo, e também aí estará o ministério de Moisés, e também estará o ministério de Jesus. E agora, vejam vocês, a promessa da abertura do 7º selo diz, na página 482 e 483 do livro dos selos, diz, falando sobre o 7º selo, diz, na hora da sua vinda, falando da hora da sua vinda também. Agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será revelado ao público. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando lhe fizeram a pergunta, quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso e falou de Israel estando de novo em seu país, no versículo 31, mas em seguida se foi às parábolas dizendo, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, versículo 32 ao 33. Está falando de Israel em sua pátria.
Mas notaram que ele não fala nada da revelação do sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vimos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se revelasse este mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva. Quando a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, seria dada, seria aberta aos filhos e filhas de Deus, à igreja de Jesus Cristo? Diz, e o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva. E como aparecerá sobre a terra para levar a sua noiva? Diz, na página 256 do livro dos selos, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Assim é como está prometido que aparecerá o Senhor, ou seja, Jesus sobre a terra para levar a sua noiva. E quando aparecer nesta forma, a palavra encarnada em um homem, o Verbo vindo em carne humana, será que nos revelará sua vinda em carne humana. Nos revelará o mistério da sua vinda, que é o mistério do sétimo selo. Na página 57 do livro dos selos, em espanhol, nos diz: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Este é ele mesmo. Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vejam como vem o mensageiro a Israel. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, vem descendo do céu e vem para os judeus, mas vamos ver a quem vem primeiro. Diz, vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Ele vem pela sua igreja. É sua igreja que o está esperando no último dia. E depois se manifestará a Israel, o povo hebreu. Temos o Israel celestial, que é a sua igreja, a qual vem primeiro, e depois ao Israel terreno, o povo hebreu. Vem e diz, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E esse anjo o vemos aqui vestido de uma nuvem, como está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante. E como está em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 em diante. Vindo nas nuvens do céu aqui, vindo aqui com os seus anjos das 7 eras da igreja gentia. No céu, aí manifestado o sinal do Filho do Homem, para ser cumprida a sua vinda na terra, como
a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem, e como a vinda do anjo forte que desce do céu, que é a vinda do mensageiro a Israel, vindo à sua igreja primeiro, velado e revelado em carne humana, e depois se revelando ao povo hebreu. Agora isto é o que o povo hebreu está esperando. Porque o povo hebreu sabe que a vinda do Senhor é a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, velado em carne humana como um profeta, aparecendo, se revelando ao povo hebreu. E isso é o mesmo para a igreja gentia, porque o sétimo selo e a sétima trombeta é o mesmo. O sétimo selo para a igreja gentia é a vinda do Senhor, e a sétima trombeta para o povo hebreu é a vinda do Senhor. E isto é o que soará, revelará, dará a conhecer a trombeta ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. É a revelação da sua vinda, a revelação do sétimo selo. Vejamos a página 130 do livro de citações, onde diz o versículo 1164. Recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Depois que tiver soado tudo o que deve revelar, depois que tiver dado sua mensagem, em seguida vem a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E agora, o que faz enquanto está soando? Pois enquanto está soando, os escolhidos de Deus estão sendo chamados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, conforme a Apocalipse e conforme a São Mateus, capítulo 24 e versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão aos seus escolhidos. Isso é o que essa grande voz de trombeta neste tempo final estaria fazendo para o chamamento e recolhimento de todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular. Assim como o recolhimento de todos os escolhidos de Deus nas 7 eras da igreja gentia foi por meio da trombeta do Evangelho da Graça, soando através de cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia. E agora, por meio do soar da trombeta do Evangelho do Reino, que revela a segunda vinda de Cristo, são chamados e juntados os escolhidos que restam neste planeta Terra e são colocados no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E essa mensagem somente a terá um homem no qual estará a palavra encarnada e estará manifestada por meio desse homem. Cristo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra, e estará cumprindo suas promessas correspondentes a este tempo final.
E ninguém poderá evitar isso, porque ninguém mais conhece o mistério da grande voz de trombeta. Somente esse homem que é o anjo do Senhor Jesus Cristo e os escolhidos que escutam a sua mensagem, sua voz, que é a voz de Cristo, a grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro. E agora podemos ver o mistério do recolhimento dos escolhidos de Deus e podemos ver o mistério da sua vinda, assim como o mistério da vinda de Cristo entre os gentios em cada era. Esteve no anjo mensageiro de cada era. Aí estava o mistério da vinda de Cristo a cada era, entre os gentios, e em seguida o mistério da vinda de Cristo entre os gentios, a era da pedra angular, é em seu anjo mensageiro. E assim como o mistério em cada era, o mistério de Cristo revelado, manifestado, através de carne humana em cada mensageiro, no território onde Deus enviou cada mensageiro, vejam vocês, esse mistério esteve no anjo de cada era da igreja gentia. E houve um território onde se cumpriu esse mistério, que foi manifestado em cada anjo mensageiro. E agora o mistério da manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro na era da pedra angular corresponde ao território latino-americano e caribenho. E aí é onde é revelado o mistério da vinda de Cristo na era da pedra angular em seu anjo mensageiro, manifestando tudo o que ele prometeu para a era da pedra angular e dispensação do reino e território latino-americano e caribenho. Mas o seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Cristo para a manifestação de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino no território latino-americano e caribenho. E depois daí se estenderá todo esse programa divino até chegar ao povo hebreu. E cobrirá também o planeta Terra completo, porque toda a Terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Daí é que vem todo esse conhecimento dessa manifestação de Cristo, é que vem todo esse conhecimento para a raça humana, para a dispensação do reino, para o sétimo milênio. E isso é o que mudará. Fará a mudança no meio da raça humana. E fará que haja uma mudança do reino dos gentios ao reino de Deus. E os reinos deste mundo passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Recordem que, sob a sétima trombeta para o povo hebreu, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, é feita a proclamação dessa mudança dos reinos deste mundo, passando a ser de nosso Senhor. Capítulo 11, versículo 15 em diante de Apocalipse diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras,
porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto e grande chuva de pedras. Aí podemos ver, sob a sétima trombeta, que é o mesmo que o sétimo selo para a igreja gentia. Aqui temos a sétima trombeta para o povo hebreu, que é a vinda do Senhor. A vinda do Filho do Homem e Filho de Davi. Para sentar-se em seu trono, o trono de Davi. E receber, assim, o reino, e reinar por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Agora vimos este mistério da sétima trombeta e do sétimo selo, que é o mistério da sua segunda vinda, o qual seria revelado à sua igreja no último dia, na hora e dia da sua vinda. E um dia diante do Senhor para os seres humanos é como 1000 anos. E agora, o dia do Senhor é o sétimo milênio. É no sétimo milênio onde o mistério da segunda vinda de Cristo seria revelado à igreja de Jesus Cristo. E é para o dia do Senhor, o sétimo milênio, onde plenamente Cristo cumpriria sua vinda. E para o tempo final, apareceria o sinal do Filho do Homem no céu, o qual, em 28 de fevereiro de 1963, foi visto sobre os céus do Arizona, a 26 milhas de altura, com um tamanho, uma largura de 30 milhas de largura. Teve essa nuvem, a qual foi formada por anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, os quais estão aqui, e o anjo que era diferente dos demais, o qual está aqui acima e forma o cabelo branco do Senhor. E agora, podemos ver como, assim como houve um sinal no céu para a primeira vinda de Cristo, para a vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus, e foi a estrela de Belém, a qual os magos viram e reconheceram como sinal da vinda do Filho do Homem, e buscaram o cumprimento da vinda do Filho do Homem nessa terra, e encontraram o cumprimento da sua vinda em um menino de uns 2 anos aproximadamente, em uma casa de Belém da Judéia. Ali encontraram o menino Jesus, no qual estava se cumprindo essa promessa. Mas todo esse período de tempo estaria selado, ou seja, que não era algo aberto ao público, a toda a nação hebraica, mas que somente algumas pessoas estariam inteirados de que o Messias estava
na terra. Pois com o sinal da vinda do Messias no céu, toda pessoa já tinha que saber que o véu de carne onde se cumpriria essa promessa já estava na terra. E a Virgem Maria sabia isso, e a Virgem Maria representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era de ouro, da igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular, estará inteirada no último dia da vinda do Filho do Homem, conforme como foi prometida, com os seus anjos, e isso é a vinda do Verbo, da palavra, encarnada em um homem, onde estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus manifestados pelo anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia em seu anjo mensageiro. Viram o simples que é tudo? Assim, singelo, assim simples, seria todo este mistério do sétimo selo. Mas ninguém podia conhecer esse mistério até este tempo final. E mesmo que o precursor da segunda vinda de Cristo pôde ver, porquanto foi o profeta mais próximo a este tempo final, e Deus lhe mostrou, mas ele pôde ver, mas não pôde compreender certas coisas, mas ele pôde ver qual seria o próximo passo, e em suas visões e sonhos, ele pôde ver todas estas coisas, mas não podia explicar estes mistérios, mas que tinha que somente profetizar sobre eles, e por isso vocês podem ver que profetizava em diferentes ocasiões, usando sonhos que algumas pessoas tinham tido, ou sonhos ou visões que ele mesmo tinha tido. Por exemplo, quando ele usou um sonho de uma pessoa que o viu num cavalo branco, um cavalo militar, onde o viu como um chefe índio. Aí está se refletindo a segunda vinda de Cristo, como está prometida em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, onde vem em um cavalo branco com os crentes vestidos de linho, e vem também em cavalos. E agora, vejam vocês como tudo isso foi refletido no precursor da segunda vinda de Cristo. Isto é assim porque sempre Deus reflete em seus profetas o que Ele vai fazer em uma escala maior. A primeira vinda e segunda vinda de Cristo foi refletida nos profetas do Antigo Testamento, e a segunda vinda de Cristo também foi refletida nos mensageiros das diferentes eras da Igreja Gentia, e também nos apóstolos de Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como se refletiu em São Pedro, em São Paulo, e nos diferentes mensageiros das 7 eras, incluindo o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. Nele foi no qual se refletiu mais abundantemente. Por isso é que o encontramos em visões ou sonhos que ele teve, ou outras pessoas tiveram, sobre um cavalo branco, porque está se refletindo nele a vinda do cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, que será em seu cumprimento a palavra encarnada em um homem deste tempo final, onde estará se cumprindo a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19.
Mesmo que esse homem não será o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no cumprimento da sua vinda à era da pedra angular, à sua igreja, no último dia, e diz que tem um nome que ninguém entendia. E se tem um nome que ninguém entendia, então é importante compreender que esse é um nome novo, porque o nome Jesus, todo mundo o entende. Quando se fala de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, se fala do homem no qual estava Deus manifestado em toda a sua plenitude, o qual cumpriu a primeira vinda do Messias como Cordeiro de Deus e morreu na cruz do Calvário. E seu nome, o nome Jesus, em grego, que em hebraico é Josué ou Yoshua, significa Salvador ou Redentor. Ou seja, que todos entendem o nome Jesus e entendem que significa Salvador ou Redentor. E conforme a esse nome, realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas o nome com o qual ele vem em Apocalipse 19 é um nome que ninguém entende e que ninguém conhecia. E nesse nome está tudo o que ele há de fazer. Ou seja, que esse nome tem a ver com a obra de reclamação que ele realizará. Diz Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julgue e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E se ninguém conhecia? E este que vem aqui é Cristo em sua segunda vinda. É a vinda do anjo do pacto, a vinda aqui de Jesus Cristo. E ninguém entende esse nome. A vinda do anjo do pacto aqui, com um nome que ninguém entende, somente ele. Vejam vocês. Assim como o nome Jesus, e no nome Jesus, vejam vocês, está a obra de redenção, porque o nome Jesus significa Redentor. E com esse nome era que ele realizaria sua obra de redenção. E agora, para o último dia, com esse nome que ninguém entende, é que ele realizará a obra do último dia. Estava vestido com manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seu nome é o Verbo de Deus. E agora, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João, capítulo 1, versículo 1 ao 18, dá testemunho da vinda do Verbo 2000 anos atrás. E o nome do Verbo foi, 2000 anos atrás, quando se fez carne, foi Jesus, na obra de redenção como Cordeiro de Deus. E seu nome era o Verbo de Deus. E o nome do Verbo de Deus era Jesus. E para o último dia, seu nome é
o verbo de Deus. Mas verbo não é nome. Mas o verbo de Deus, o anjo do pacto, que é o verbo, manifestado no último dia, terá um nome, e esse será o nome do verbo de Deus. Esse será o nome do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em sua vinda e em sua obra de reclamação. Mas ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca, agora recordem que um cavalo, na Bíblia, e sobretudo no livro do Apocalipse, representa um poder. Porque bestas representam poderes. E ele vem no poder da palavra pura. Ele vem no poder da palavra pura do último dia. Ele vem no poder do Evangelho do Reino, conforme a promessa divina. E os que vêm com ele, vêm no poder da palavra pura também. Por isso vem em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. A espada é a palavra que sai da sua boca. E a boca de Deus sempre foram seus profetas. A boca de Cristo durante as eras foram seus anjos, mensageiros, nas 7 eras da igreja gentia. E a boca de Cristo, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a boca do anjo do pacto para o último dia será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Dele sairá a palavra pura, o Evangelho do Reino. Ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso no manto. Sobre sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, vejam vocês, em sua veste e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, no último dia, ao vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando veio 2000 anos atrás, na sua veste de carne tinha escrito o nome de Redentor, o nome de Cordeiro de Deus, que é Jesus, para a sua obra de redenção. E aí, não vamos explicar muito, vamos deixar isso quietinho aí, e vamos continuar agora com o dia e a hora da sua vinda. Sendo que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, o último dia, que é o 7º milênio, é o dia da sua vinda. E em 28 de fevereiro de 1963, foi visto no céu o sinal da sua vinda. 2000 anos atrás, encontramos a primeira vinda de Cristo. E de 4 a 7 anos antes de começar o 5º milênio, de 4 a 7 anos
de começar os últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus, que são os últimos milênios, que são quinto, sexto e sétimo milênio, começaram os últimos dias quando Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora, para o último dia, vejam vocês, quantos anos tinha o véu de carne, onde se cumpriu a primeira vinda do Messias, quando começaram os últimos dias? Quando começou o primeiro dos últimos dias, o quinto milênio? Pois tinha uns de 4 a 7 anos de idade. E agora, quando começar o último dia, quantos anos terá? O véu de carne, onde estará o verbo, a palavra, encarnada no último dia? Isso, calculando no cumprimento dessa promessa, é que se poderá saber quantos anos teria o véu de carne, onde se cumpriria a vinda da palavra encarnada em um homem. Mas já para 1963, foi mostrada a vinda. Foi mostrado o sinal do Filho do Homem no céu e, consequentemente, o véu de carne, onde a palavra no último dia estará encarnada em algum território, estaria já esse véu de carne. Com o sinal do Filho do Homem no céu, o véu de carne tinha que estar já na terra, em algum lugar. E agora, esse é o véu de carne, onde estará a palavra manifestada no último dia. E onde estará se cumprindo a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Por meio dos profetas é que Deus nos deu luz sobre a segunda vinda de Cristo, como nos deu luz sobre a primeira vinda de Cristo. Por meio do profeta Isaías, vejam vocês, deu muita luz. Todos sabiam que a vinda do Messias seria a vinda do anjo do pacto, seria a vinda da semente da mulher, da qual Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas em que cidade e que país seria quem teria o privilégio da primeira vinda de Cristo? Mas quando Deus falou por meio do profeta Isaías e disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, já todos sabiam que seria uma virgem do povo hebreu. E em seguida, quando disse por meio do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que nasceria em Belém da Judeia, todos já sabiam, e por meio do profeta Isaías também, por meio do qual disse que seria um rebento, ou seja, um tronco de Jessé. Todos já sabiam então que seria um menino nascido da descendência de Jessé, e da descendência de Jessé por meio do rei Davi. Não por meio de algum dos irmãos do rei Davi, mas por meio da descendência do rei Davi. Porque ao rei Davi foi que Deus fez a promessa que seu trono seria por toda a eternidade, e que não faltaria um em seu trono para se sentar nesse trono. E esse trono é prometido ao Messias. Por isso, o arcanjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus daria o trono de Davi
a esse menino que nasceria por meio da Virgem Maria. São Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 36. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E agora, Cristo diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo se sentou no céu no trono do Pai, lá no céu, no templo que está no céu, e ali foi que recebeu um nome novo, assim como José, quando se tornou o segundo no reino do faraó, recebeu o anel do faraó, ou seja, o selo do faraó. Pois o faraó tirou seu anel e o colocou na mão de José e o vestiu com uma nova vestimenta e também o colocou no segundo carro. O primeiro é o do faraó e o segundo era o de José. E também lhe deu um nome novo, Zafenate Paneia, e ninguém podia fazer nada na terra, no reino do faraó, sem o consentimento de José, porque ele era o administrador, foi colocado como administrador de todos os negócios do faraó, de toda a casa do faraó. Zafenate Paneia era o administrador. E agora, o administrador dos negócios de Deus, desde o trono, lá no céu, vejam vocês, foi Jesus Cristo, o qual tem administrado os negócios de nosso Pai Celestial. E agora, Cristo é o herdeiro ao trono de Davi. E Cristo disse: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. O trono do Pai é o que está no céu, onde Cristo se sentou quando subiu ao céu, e tem administrado os negócios do Pai Celestial, porque foi adotado. E agora, os negócios do reino de Cristo, do reino milenial, aqui na terra, desde o trono de Davi, serão administrados. E esse é o trono que Cristo reclama neste tempo final, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E esse é o trono de Cristo aqui na terra. E ele disse: ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono. Assim que alguém vai se sentar com Cristo nesse trono, assim como Jesus se sentou no céu, no trono do Pai Celestial. Na mesma forma é que Cristo disse que se sentará com ele no seu trono o vencedor. Esse é o servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor, quando vier,
Quando? Na sua vinda, no último dia, na era da pedra angular, na hora e o dia, no dia e na hora da sua vinda, o servo fiel e prudente que estiver na casa de Deus, na era correspondente à sua vinda, será quem terá essa bênção. Quem é o servo fiel e prudente ao qual quando o seu Senhor vier o encontre fazendo assim, ou seja, alimentando os filhos e filhas de Deus com o alimento espiritual deste último dia? E qual é o alimento espiritual para o último dia, para o sétimo milênio e para a dispensação do reino e para a era da pedra angular? Já não é o alimento correspondente às 7 eras, mas que o alimento correspondente à era da pedra angular, as 7 eras correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, e a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo desse templo espiritual. E o alimento espiritual para a era da pedra angular é o maná escondido que Cristo prometeu dar ao vencedor, e ele o recebe e o compartilha com toda a família de Deus. O compartilha com toda a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Esse maná escondido é a revelação divina da segunda vinda de Cristo. É a revelação de Cristo para o último dia, para o sétimo milênio e para a dispensação do reino. É a revelação divina da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Esse alimento espiritual ninguém pôde comer nas eras passadas, porque não estavam vivendo na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo onde está o maná escondido, que seria repartido aos escolhidos de Deus. Esse é o nosso alimento espiritual. Estava escondido, portanto, ninguém podia comer o alimento que nós comeríamos neste tempo final. E agora, isso seria para o dia e a hora da sua vinda. E o dia da sua vinda é o sétimo milênio. E a hora da sua vinda, já que um dia é como 1000 anos, vejam, o último dia, que é o dia da sua vinda, que é o dia do Senhor, para os seres humanos é o sétimo milênio. E uma hora diante do Senhor, para os seres humanos, são 41 anos com 8 meses. E a hora da sua vinda não é uma hora de 60 minutos terrenos, mas que é um ciclo de 41 anos com 8 meses. E agora, desde quando começou esse ciclo divino a se mover? Isso o deixaremos quietinho, para que ninguém venha dizer, aqui termina a hora da sua vinda. Somente posso dizer que estamos na hora da sua vinda. Estamos neste ciclo divino desses 41 anos com 8 meses. Começaria em 1963, quando apareceu o sinal do Filho do Homem no céu? Ou começaria em 1974, quando foi aberto o mistério da sua vinda?
Ou começaria em 1977? Ou começaria em 1984? Deixemos isso quietinho aí. Agora, o calendário que usamos atualmente, ou seja, o calendário que se usa entre os gentios, tem atualmente o ano 1998, que seria o ano 6.998, a um passo de 2 anos para finalizar o sexto milênio, ou seja, a chegar ao ano 6.000, ao chegar ao ano 6.000, cumprir o ano 6.000, terminam os 6.000 anos desde que começou a contar o tempo, e em seguida começa o sétimo milênio, o último dia diante de Deus. Mas o calendário está atrasado. E se o calendário está atrasado, então já estamos no sétimo milênio e, consequentemente, no primeiro século do sétimo milênio e, consequentemente, na quarta vigília. E uma vigília consta de 3 horas e, em um dia diante de Deus, uma vigília são quantos anos? 3 horas diante de Deus. Se uma hora ou são 41 anos, com 8 meses, multiplicamos 41 anos e 8 meses por 3 e nos dá 125 anos. Isso é a quarta vigília no último dia. Desde que começa o sétimo milênio até que chega a 125 anos do sétimo milênio. Esses são os primeiros 125 anos do sétimo milênio. Essa é a quarta vigília do último dia diante de Deus. E se já começou o último dia, já estamos na quarta vigília. Agora, em que hora da quarta vigília? Deixemos aí quietinho tudo, pois estamos na hora da sua vinda. Cristo ressuscitou, vejam vocês, na quarta vigília. E vocês sabem de uma coisa? Vamos ver se consigo aqui. Leio também. Deve estar por aí por Marcos. Capítulo. São Marcos. São Marcos, capítulo 15, versículo 21 em diante diz: Isto foi quando crucificaram Cristo, disse, obrigaram a certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Vejam, Alexandre e Rufo foram convertidos e foram discípulos de São Paulo. E São Paulo lhes escreve, fala deles
E vejam vocês a bênção tão grande que recebeu esse homem que carregou a cruz para Cristo. Diz, o qual por ali passava vindo do campo, a que carregasse a cruz. Levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. E o crucificaram. Repartido entre si as vestes dele, lançaram sorte para ver o que cada um levaria. Ou seja, para ver, um levaria a túnica, o outro levaria suas sandálias e assim por diante. Era a hora terceira quando o crucificaram. E qual que é a hora terceira? De 9 a 10 da manhã. Vamos ver. A primeira hora é de 6 a 7 da manhã. Vejamos se enquadramos aqui. A primeira hora é de 6 a 7 da manhã. A segunda hora é de 7 a 8 da manhã. A terceira hora é de 8 a 9 da manhã. Era de 8 a 9 da manhã. Havia dito de 9 a 10, mas era de 8 a 9 da manhã. Assim que vejam vocês, toda a noite tiveram a Jesus sob juízo, depois o golpeando. Diz a Escritura em Isaías, capítulo 53 e outros lugares, que seria desfigurado. O esbofetearam, o golpearam e colocaram uma coroa de espinho, sangrando, ele todo sangrando com essa coroa de espinhos, ou seja, que seu rosto foi desfigurado, mudado, e de 8 a 9 da manhã, que é a terceira vigília, ou a quarta vigília, a terceira hora da quarta vigília foi crucificado, e na hora novena ou nona, que é às 3 da tarde, ou de 2 a 3 da tarde, foi que morreu o seu corpo físico. E ele desceu em espírito, em seu corpo teofânico ao inferno, por nossos pecados. Agora, vejam vocês como ele foi a um lugar, a uma dimensão, onde somente podia ir por causa de nossos pecados. Porque essa é a dimensão onde vão as pessoas por pecado. Se não tem pecado, não podem ir lá. O passe para ir a essa dimensão é qual? O pecado. E o passe para ir à sexta dimensão é ser lavados com o sangue de Jesus Cristo. E estar sem pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. O passe para ir à sexta dimensão, então, é nossa teofania, que obtivemos por meio de lavar nossos pecados no sangue de Cristo. Agora podemos ver que, tendo nossos pecados lavados no sangue de Cristo, já não estão sobre nós. E somos justificados, ou seja, como se nunca antes tivéssemos pecado. Agora, podemos ver este mistério também da hora da vigília quarta, que é a única que ocorre durante o dia, e que essa vigília, em um dia diante do Senhor, corresponde a 125 anos. E agora,
podemos ver que foi também na quarta vigília do quinto dia diante de Deus que apareceu o cumprimento da primeira vinda de Cristo. Mesmo que já, um pouquinho antes de começar essa quarta vigília, já estava ali, na terra, de 4 a 7 anos de idade. Mas vejam vocês, sua juventude e seu ministério estiveram na quarta vigília do quinto dia diante de Deus. E a segunda vinda de Cristo é para a quarta vigília do último dia. É para esse ciclo divino dos primeiros 125 anos do sétimo milênio, que é o sétimo dia diante de Deus e o último dia diante de Deus. Agora, podemos ver o porquê nosso irmão, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, foi enviado nesse ciclo divino da sétima era da Igreja Gentia, assim como João Batista tinha sido enviado nesse mesmo ciclo divino, onde se entrelaçaria a terceira vigília com a quarta vigília. Já de dias diante de Deus que são milênios para os seres humanos. O quarto milênio com o quinto milênio, vejam como se entrelaçaram com a vinda do precursor e o precursado. Já finalizando o quarto milênio, estavam ali o precursor e o precursado. E em seguida o ministério do precursor e do precursado se realizaram já no quinto milênio. E agora, para o último dia, encontramos que, antes de começar o sétimo milênio, já o sinal do Filho do Homem no céu. Assim como o sinal do Filho do Homem no céu esteve antes de começar o quinto milênio, esteve na estrela de Belém, aparecendo por 2 anos aproximadamente. E agora, vejam vocês como, depois do precursor da primeira vinda de Cristo, o próximo profeta que viria seria quem? O precursado. No cumprimento da vinda do anjo do pacto, velado em carne humana, em um jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus. O problema que teve, não Deus, nem Jesus, mas os sábios e entendidos em assuntos teológicos da religião hebraica daquele tempo. O problema esteve onde? O problema o tiveram com o véu de carne. Aí foi onde eles tropeçaram. Porque essa é a pedra de ângulo, a pedra de tropeço para os grandes sábios e entendidos daquele tempo. E essa será a mesma pedra onde tropeçarão os sábios e entendidos deste tempo final. Tropeçarão tanto a besta como os 10 reis tropeçarão com essa pedra não cortada por mãos.
Ou seja, o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro tropeçará com essa pedra, com a pedra da segunda vinda de Cristo. E tropeçarão por causa do véu de carne. Tropeçarão por causa de que a palavra, o verbo, o anjo do pacto, que é o verbo, a palavra, virá encarnado, feito carne, encarnado no último dia, em um homem do último dia que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, quantos de vocês caminharam quando crianças descalços? Eu também. Algum de vocês alguma vez teve um paninho envolvendo um dedo, principalmente no dedo grande? Pois vou lhes dizer por quê. Porque tropeçou com alguma pedra, é o mais certo. E alguém correndo pelo campo, se estava com muita pressa ou se era de noite, era normal tropeçar com alguma pedra, porque para esses tempos não tinham tantas estradas como na atualidade e calçadas como na atualidade, e não havia tantas facilidades para estar comprando sapato para as crianças. E as crianças, pois os sapatinhos os guardavam para ir à escola e os tiravam quando chegavam em casa, e alguns, quando saíam da escola, já o tiravam e ficavam sem sapatos, porque já estavam acostumados a caminhar sem sapatos, que lhes incomodavam os sapatos, e como sempre os compravam maiores para que durasse bastante tempo. Os sapatos machucavam o calcanhar quase sempre, e com sapatos, usando sapatos, pois tinham um machucado no calcanhar, e estando descalços tinham um paninho no dedo grande, no dedão. Assim é que, como quiser, a maior parte das crianças tinham problemas. E agora, na estátua que Deus mostrou ao rei Nabucodonosor, encontramos que estava sem sapatos. Ou seja que essa estátua, essa criança que se via gigante, descalço, vai tropeçar no último dia. Tropeçará o dedo grande, o dedão, ou algum dos dedos grandes desta estátua com a pedra não cortada por mãos. Porque diz em Apocalipse 19, o qual é o mesmo, a imagem, essa imagem que Nabucodonosor viu, que é o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro, diz, versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Agora podemos ver que a vitória já está profetizada. E já foi cumprida a vitória nos tipos e figuras. Portanto, a vitória é o mais seguro que há nesta batalha. E a vitória é para quem? Para Cristo, a pedra não cortada por mãos. Tanto
na profecia de Daniel, como na profecia apocalíptica e em todas as profecias que falam da segunda vinda de Cristo, está a vitória para a pedra não cortada por mãos. Que é a vitória do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E é a vitória no amor divino. E agora, de onde virá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Assim como a promessa da vinda do filho da Virgem. Em seguida, o profeta Isaías disse que seria um broto da raiz de Jessé, e que viria por meio da descendência de Davi, e, portanto, seria o filho de Davi, que se sentaria no trono de Davi. Isso está em Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos ler um pouquinho aqui. E verão como foi identificado tudo isso da primeira vinda de Cristo. Diz: saldrá uma vara del tronco de Isaí e vástago retoñará de suas raízes. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto da sua cintura. Em seguida, no versículo 9 nos diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E o mesmo fala Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Mas dá mais luz e diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Nos falando da segunda vinda de Cristo, onde a glória do Senhor estará manifestada na vinda do Filho do Homem em glória com seus anjos para o último dia. Essa passagem nos fala da primeira e segunda vinda de Cristo. E o que não foi cumprido na primeira vinda de Cristo será cumprido na sua segunda vinda. Daqui é de onde surge depois, em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, as palavras proféticas de São Paulo, onde fala da vinda do Senhor. E diz, vamos ver, falando sobre dessa escritura que diz: e com o espírito de seus lábios matará o ímpio. Na profecia de São Paulo em 2 aos Tessalonicenses, o ímpio será o anticristo. O homem do pecado diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Manifestado quem? O homem do pecado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja
até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Agora podemos ver como Deus nos dá mais luz por meio de São Paulo quanto a essa profecia da vinda do Senhor, a qual para o último dia corresponde à segunda vinda de Cristo. Em seguida, em Apocalipse, aparece vindo em um cavalo branco. Em Apocalipse 19, aparece Cristo vindo em um cavalo branco. E em Apocalipse 17 o temos também como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E obtém a vitória contra a besta e contra os 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta. O Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim que não há por que temer, porque estamos do lado vitorioso, estamos do lado que tem a promessa da grande vitória no amor divino para o último dia. Agora, de onde virá esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Página 166 do livro de citações, versículo 1485 diz: Agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto, tão pronto quanto estivermos prontos. Veem vocês? É uma promessa. Essa promessa é a promessa de Apocalipse capítulo 19. E de onde vem este cavaleiro? Vem do Ocidente, e o Ocidente é o continente americano. E o continente americano consta da América do Norte, a América Central, a América do Sul e o Caribe. E Cristo já veio viajando de era em era por diferentes continentes. Veio pela Ásia Menor viajando, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Em seguida veio pela Europa, lá o continente europeu. Veio manifestado em Irineu, em Martim, em Colombo, em Lutero e em Wesley. E em seguida passou ao continente americano, a parte norte, a América do Norte, e veio manifestado no precursor da segunda vinda de Cristo. E agora, como virá? No último dia, virá como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, na era da pedra angular, no continente americano, na parte do centro, Sul e o Caribe. Ou seja, na América Latina e no Caribe, vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vem este cavaleiro do cavalo branco do Ocidente no último dia, que é o verbo, o anjo do pacto, o verbo, a palavra encarnada em um homem. Em um homem do último dia, onde estará? Operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, no dia da sua vinda e na hora da sua vinda. O dia da sua vinda, o sétimo milênio, e a hora da sua vinda, que cobre 41 anos com 8 meses. Mas usará todos os minutos dessa hora diante de Deus ou somente uma parte?
na sua primeira vinda, na hora da sua vinda, que foram 41 anos com 8 meses, somente usou 33 anos da hora da sua primeira vinda. Quantos usará da hora da sua segunda vinda? No dia da sua vinda? No último dia, que é o sétimo milênio? Quando formos transformados, depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, eu vou lhes dizer, vou fazer a conta e vou lhes dizer quantos anos necessitaram da hora da sua vinda para realizar sua obra de reclamação e nós obtermos nossa transformação, o novo corpo, e os mortos em Cristo ressuscitarem. E o povo hebreu ser reclamado também. Agora, a hora da sua vinda cobrirá os 3 anos e meio? Ou somente cobrirá até antes da grande tribulação? Não sabemos, isso depende desde onde Deus começar a contar a hora da sua vinda. E isso corresponde a Ele. Por o começo, colocar o começo. E se Ele disser desde esse dia e este ano, começou a hora da sua vinda, pois então cada um de nós podemos dizer, e até este dia chega a hora da sua vinda. Mas como Ele não nos disse o dia exato dos nossos, mas que nos fala em termos de um dia diante de Deus, e de uma hora diante de Deus, e de minutos diante de Deus. Então, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados, todos já não somente poderão pôr quando terminará a hora da sua vinda, mas que poderão também dizer, e começou em tal dia, e em tal ano, e começou em tal lugar a hora da sua vinda. Assim que já vimos o que é a hora da sua vinda e também vimos o que é o dia da sua vinda. Viram o simples que é tudo? Tão simples como isso seria a hora da sua vinda e o dia da sua vinda. Sob o sétimo selo. O sétimo selo e o dia e hora da sua vinda. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do sétimo selo e o dia e a hora da sua vinda. E somente lhes posso dizer uma coisa: estamos sob o sétimo selo. Estamos no dia da sua vinda e estamos na hora da sua vinda. Porque estamos no tempo do sétimo selo. Estamos no tempo da abertura do sétimo selo. Estamos no tempo da vinda do anjo que era diferente dos demais, que é quem tem o sétimo selo. Estamos no tempo do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente dos demais. Estamos no tempo do verbo, da palavra encarnada em um homem. Estamos no tempo da palavra vindo em seu anjo mensageiro. Estamos no tempo do sétimo selo. Estamos no tempo do dia da sua vinda. Estamos no tempo da hora da sua vinda. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos para cada um de vocês e para mim também. Esse é o tempo mais glorioso para mim
E é o tempo mais glorioso para a Igreja de Jesus Cristo. É o tempo mais glorioso para todo o povo de Deus que vive neste tempo e para os que viveram em eras passadas e em dispensações passadas. Porque é o tempo do dia e a hora da sua vinda. Este é o dia e a hora do sétimo selo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus nos ajude neste dia e nesta hora em que vivemos. No dia e a hora da sua vinda, o dia e a hora do sétimo selo. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, como Ele o prometeu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Somente uma pergunta. Onde estão os que veriam o dia e a hora da sua vinda e veriam a sua vinda, veriam o sétimo selo manifestado na hora e dia da sua vinda? Pois aqui estamos. Na América Latina e o Caribe, em Porto Rico, um grupo, e em todos os países latino-americanos e caribenhos, recebendo as bênçãos do sétimo selo no dia e a hora da sua vinda. Que as bênçãos do sétimo selo do anjo do pacto em sua vinda no dia e a hora da sua vinda sejam sobre vocês e sobre mim também. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nestes momentos ou nesta ocasião nossa parte dando graças a Cristo pelas suas bênçãos. Creio que mais simples que o que falamos não se podia falar. E vocês viram o simples que seria tudo? Tudo simples, mas tudo escritural. Tudo sendo o cumprimento do que Ele prometeu em sua palavra. Bom, por aqui temos já Miguel. Ore muito por essas atividades que na continuação teremos nesses dias, como na sexta-feira e também no domingo próximo e também no domingo 14 de junho, o qual é um dia muito importante também para mim, pois é um dia onde Deus, onde recordo o dia que Deus me trouxe o corpo físico aqui à terra, no qual Ele me colocou e no qual comecei nesta vida terrena. E aí vamos deixar quietinho. Eu agradeço a Deus que me trouxesse a esta terra através de meus pais terrenos e dou graças a Deus pelos pais terrenos que me deu, os quais amo e estarão comigo na eternidade. Bom, que Deus continue abençoando a todos e guarde a todos. Já temos a Miguel por aqui, o temos aqui esperando. Bom, que Deus continue abençoando e guarde a todos e em frente.
caminhando sempre até obter nossa transformação. Porque estamos vivendo na hora, no dia e na hora do sétimo selo, no dia e na hora da sua vinda. Que Deus os abençoe e guarde a todos e agradecidos todos a Deus por nos dar o privilégio de viver no dia e na hora da sua vinda. E não somente isso, mas nos dar o privilégio de ver no dia e na hora da sua vinda, ver a vinda do anjo, que era diferente dos demais, a vinda do sétimo selo. Ver este mistério da sua vinda neste último dia. Que Deus os abençoe e guarde a todos.